Bom, regra de 3. A gente vai conversar sobre a regra de 3. Tem dois tipos, tem a composta e a simples. A composta, ela se baseia na simples. Então, primeiro a gente vai aprender o que é essa regra de 3 simples, para que ela serve e como usar nas várias coisas do dia a dia. Tá bom? A regra de 3, para que ela serve? Serve para você encontrar valor ou grandeza. Quando a gente fala de valor, é a mesma coisa, valor e grandeza, tá? Para a gente encontrar valor e grandeza que são proporcionais, ou seja, que elas são ligadas de alguma forma. E quando que elas são proporcionais? Quando que dois valores ou duas grandezas, dois valores, dois números ou duas grandezas, tá? São proporcionais. Elas são proporcionais quando um deles cresce dependendo do crescimento do outro. Ou seja, eu vou variar um lado, ou seja, um lado vai crescer ou diminuir dependendo do crescimento ou da diminuição de um outro lado. É assim que eles são proporcionais. Ou seja, eu posso crescer um lado e o outro crescer junto. Posso diminuir um lado e o outro diminuir junto. Ou o contrário, crescendo um lado, diminui o outro. Diminuindo um lado, cresce o outro. Isso é proporção, tá? Posso crescer junto ou crescer um, diminuir o outro. Bom, proporção, ligação entre variações de valores. Tá? O exemplo. Quanto mais eu vou lá no botão do fogão e eu giro, mais fogo sai na boca. Se eu girar só um pouquinho, sai pouquinho fogo. Se eu girar médio, sai médio fogo. Se eu girar muito, sai muito fogo. Ou seja, quanto mais girar, mais fogo sai. Tá? Outro exemplo. Quanto mais idade a pessoa tem, menos fraldas ela usa. Certo? Ou seja, quanto mais velho vai ficando, a quantidade de fralda que você usa é menor. Tá? Isso também é proporção. Mais, menos. Proporção. Outro exemplo. Quanto mais tempo eu andar, mais longe vou chegar. Saindo de casa, se eu andar só um pouquinho de tempo, eu vou um pouquinho longe. Se eu andar mais tempo, eu vou mais longe. Também é proporção. O quanto longe que eu vou depende de quanto tempo eu andar. Isso fica meio lógico na nossa cabeça assim, a gente sabe mais ou menos pela lógica, mas é para saber que o nome disso, dessa variação dependente, vamos dizer assim, um lado variar dependendo do outro, chama proporção. Mais um exemplo. Quanto mais garfadas eu dou no prato, menos comida fica nele. Ou seja, tem lá um prato, está cheio de comida, quanto maior o número de garfadas que eu der e comer, menos comida vai ter no prato. Uma menor quantidade de comida vai ter no prato. Tá? Quanto mais garfadas, menos comida no prato. Quanto mais, menos. Ok? Beleza? Então essas grandezas que a gente falou, que são dois valores, né? Que são ligados entre si, eles podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Tem essas duas vertentes. Nada além do que a gente falou agora. Diretamente, quando eu crescendo um lado, o outro cresce também. Isso é direto, é junto. Inversamente, quando eu cresço um lado, o outro diminui. Inverso, cresci, diminuí. Diminuí, cresci. Se for assim, é inverso. Se os dois forem iguais, crescendo e crescendo, é direto. Crescendo e diminuindo, inverso. Bom? Diretamente. Uma crescendo, a outra cresce. Se uma diminui, a outra diminui. Ok? Quanto mais tempo eu andar, mais longe vou chegar. Esse é um exemplo da direta. É o que a gente falou. Cresci um lado, ou seja, mais tempo andando, mais longe vou chegar. Tem mais distância do meu ponto de partida. Certo? Inversamente proporcional. Se uma cresce, a outra diminui. Se uma diminui,
a outra cresce. Ou seja, inverso. Quanto mais, menos. Inverso. Quanto menos, mais. Inverso. Tá? Como é que é isso? Aquele exemplo. Quanto mais garfadas eu dou no prato, menos comida fica no prato. Quanto mais garfadas, menos comida. Ok? Beleza? Bom, regra de 3. O que tem a ver regra de 3 com proporção que a gente falou desse negócio de um lado aumentar ou diminuir dependendo do que um outro lado faz? Ela é a ferramenta que a matemática usa para ver o quanto eu variando de um lado consigo variar do outro, seja crescendo juntos ou crescendo inversamente, seja diretamente proporcional ou inversamente proporcional. É a ferramenta que a matemática usa para trabalhar proporções, certo? Vamos tomar como exemplo. Vamos dizer, eu dou 2 passos, certo? E eu ando 3 metros. Vamos dizer que eu medi isso, que eu dei 2 passos e eu andei 3 metros. Se eu der 4 passos, quantos metros eu vou andar? Ora, a gente pensa, eu dei 2 passos, foram 3 metros, a pergunta é 4 passos, 4 é o dobro de 2 passos, então o outro vai ser o dobro também. Então, 6 metros. Basicamente a gente sabe isso de cabeça, mais ou menos, porque a gente faz por intuição. Agora, imagina se fossem 200 passos, 350 metros. 400 passos, quantos metros? Ou ainda, 17,523 passos, 3,72 metros. 4,87 passos, 6,32 metros. Imagina, a gente fazer isso de cabeça, ou com números muito grandes ou muito quebrados. É para isso que existe a regra de 3. Para a gente conseguir fazer aquilo que a gente fazia na intuição de um modo matemático com qualquer número que a gente quiser. Para a gente transformar esse pensamento aí que está escrito em regra de 3, a gente coloca as 2 barras. Ou seja, isso vai me dar uma cara matemática, vai deixar eu trabalhar essa relação matematicamente. Como é que eu leio isso? 2 passos estão para 3 metros, assim como 4 passos estão para 6 metros, certo? 2 passos estão para 3 metros, assim como 4 passos estão para 6 metros. Bem? A gente sabe que é 6 metros de cabeça, porque a gente fez mais ou menos intuitivamente, mas vamos dizer que a gente não saiba. Vamos dizer, ora, eu estou com 2 passos para 3 metros, 4 passos, quantos? Não sei. Tudo o que eu não sei em matemática, em vez de eu dizer para ela que eu não sei, a gente substitui por uma letra qualquer. Vamos escolher, por exemplo, D. D de distância, pode ser qualquer letra, mas vamos escolher D para ficar mais fácil. Então, 2 está para 3, assim como 4 está para D. 2 está para 3, assim como 4 está para D. Ok? Como é que eu faço isso matematicamente? Dessa forma. Colocou 2 passos de um lado, 3 metros do outro e passos de novo de um lado, 4 passos, e o D que vai ser em metros, que eu não sei quanto é, certo? Como é que a gente faz agora para resolver essa igualdade, essa proporção? Para resolver proporção, é bem simples. O que a gente faz? A gente faz um negócio que a gente chama multiplicação em cruz. O que é isso? A gente pega de baixo e multiplica pelo de cima, do outro lado, certo? De baixo multiplica pelo outro lado de cima. Sempre assim, ó, em cruz. De baixo para cima, de baixo para cima do outro lado. Sempre nesse X. Como é que vai ficar isso? Olha lá. D vezes 2, certo? D vezes 2 igual mantém sempre. Tá? 4 vezes 3. Ou seja, 4 vezes 3. Certo?
Olha lá, já está começando a tomar cara de matemática isso, certo? Isso aqui é o nosso começo. Ora, vamos ajeitar isso. Ficou 2D, porque quando eu tenho um número multiplicando uma letra, quando eu tenho um número aqui, ó, multiplicando uma letra, eu boto o número primeiro e depois vem a letra. Só para arranjar isso matematicamente. Então fica 2D igual 12. 4 vezes 3, a gente dá para resolver isso aqui, 12. Tudo que dá para resolver matematicamente a gente já resolve, já ajuda. 12, certo? 2D igual a 12. Como que se faz para evoluir isso? Temos uma multiplicação aqui. A gente vai tentar deixar esse D sozinho de um lado. Então, o que está multiplicando passa por outro lado dividindo. Ou seja, a gente vai dar um peteleco nele e ele vai para baixo do 12. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? D igual 12 dividido por 2. Olha o 2 que estava aqui antes do D, a gente deu um peteleco nele e ele veio parar aqui embaixo do 12. Ou seja, 12 dividido por 2, certo? Resolvendo isso aqui, 12 dividido por 2 vai ser D igual 6. Ou seja, a gente fez todo um processo matemático para chegar na resposta que a gente tinha. Olha lá. 2 vezes D, D vezes 2 igual a 3 vezes 4. 2D igual a 12. Peteleco no 2. D igual a 12 dividido por 2. D igual a 6. Que foi o que a gente achou antes, certo? Assim que a gente consegue fazer a proporção. O que a gente sabia de cabeça, pela ferramenta da matemática, a gente conseguiu chegar também. E se tivesse números aqui quebrados, números grandes? A matemática ia ajudar a gente a fazer a mesma coisa e a gente ia chegar num resultado no final. E se tivesse número quebrado? Também. É para isso que serve a regra de 3. Essa ferramenta, certo? Beleza? Agora, se for a proporção inversa, como é que acontece isso? Vamos pegar o exemplo das fraldas. Se eu tinha 2 anos de idade, eu usava 6 fraldas. Vamos dizer, 6 fraldas por dia. Beleza? Se eu tinha 4 anos de idade, quantas fraldas? 3. Olha lá. Por que é proporção inversa? Porque não cresceu junto. Ó. Eu cresci, eu tinha 2 anos, eu usava 6 fraldas por dia. Com 4 anos, a gente sabe que a gente diminui as fraldas que a gente usa. Então foram 3. Mas ó, não cresceu. 2, 6. Eu cresci de um lado, eu diminuí do outro. Tá vendo? É isso que é proporção inversa. Daí, a gente faz a mesma coisa. Joga os tracinhos para dizer que é matemática. Só que aí a gente vai dizer, olha, vamos dizer que a gente não saiba que a gente usa 3 fraldas com 4 anos. Com a mesma coisa do outro exemplo. Vamos jogar e dizer que isso aí é o que a gente não sabe. Também a gente não sabe, a gente vai colocar uma letra para representar o que a gente não sabe. Só que tem uma coisa. Na proporção inversa, só para a gente ajustar, a gente inverte o par da direita. Na verdade, pode ser qualquer um dos dois, mas vamos colocar na cabeça que a gente inverte o da direita para ficar mais fácil. Então, ó, 2 para 6, 4 para N, que a gente não sabe o número de fraldas que a gente vai usar, certo? Então, vou inverter o parzinho da direita, ó. Joguei o N para cima e o 6 que está em cima eu joguei para baixo. A partir daí, é a mesma coisa que a outra. Tá? Olha lá, não sei o N, vou multiplicar em cruz também. Tá bom? 6 vezes 2 igual 4 vezes N. Beleza? Olha lá, 4 vezes N, dá 4N. Eu quis pegar esse N e jogar para cá, para ficar mais fácil de a gente ver. Tá bom? Porque eu quero deixar esse N sozinho desse lado para eu saber qual é o valor dele. Então por isso que eu joguei para cá para ficar mais fácil. Mas não altera em nada, tá? Se eu jogar para um lado e para o outro, fazer os dois ao mesmo tempo, não altera em nada. Então vamos lá. 4 vezes N, que eu joguei para cá, igual 12. Lembra? Já multipliquei. 6 vezes 2, 12. Certo? Mesma coisa que o outro. Tenho aqui, eu quero deixar esse N sozinho, tem que dar um peteleco nesse número que está aqui, para ele vir aqui embaixo. Certo? Então
vai ficar n igual 12 dividido por 4. Dá para resolver isso aqui matematicamente. O n vai ficar igual a 3. Olha lá, tem um n igual a 3, ou seja, o número de fraldas igual a 3, que é o que a gente já sabia antes. Como a gente inverteu o segundo par, a gente vai ler isso aqui inverso também. 2 anos, 6 fraldas. 4 anos, 3 fraldas. Ficou inverso, invertido, certo? Lê? Vamos lembrar. Cada lado do igual com suas coisas, ou seja, se eu tiver anos, vai ser de um lado, em cima e embaixo, vai ter o igual, e fraldas do outro lado, em cima e embaixo também. Se eu tiver tempo, vai ser de um lado, certo? E a distância vai ser do outro, certo? Se eu tiver bananas, vai ser de um lado, e abacaxi vai ser do outro, ou seja, cada lado do igual com suas coisas. Porque se eu trocar isso, vai dar errado na conta no final. Então, para evitar isso, tem que sempre verificar. Antes de fazer a conta, depois que montar aquelas frações, que vão estar com um traço no meio, olha para ela e vê. Estou com tudo que é um tipo de um lado e tudo que é de outro tipo do outro? Faz essa verificação sempre antes de começar, senão vai ser trabalho perdido. Então, fazendo essa verificação, a gente consegue fazer o trabalho e consegue achar o resultado corretamente. Tá? E a outra coisa, você pode chamar o que não sabe de qualquer letra. Ou seja, onde vai ter uma coisa que eu não sei, aquele valor que eu estou buscando, eu vou chamar ele de mesa, vou chamar de café, vou chamar de cadeira, vou chamar de sofá. A, B, C, D, N, X, qualquer coisa. Posso chamar de qualquer coisa, não precisa ser necessariamente X que a gente aprende na escola. Mas é só para eu dizer assim, que é aquilo que eu estou procurando. Aí você vê que nas contas ele vai ficar de um lado e o resultado do outro. É assim que a gente acha os valores da regra de 3. Certo? Na regra de 3 ou em qualquer outra forma. Bom, o que a gente viu? Agora, a gente viu proporção, o que são grandezas ou valores proporcionais, ou seja, o que são grandezas que dependem de outra para variar, o que são números que dependem de outros para variarem, o que são valores que dependem de outros para variarem, o que são proporções diretas, ou seja, quando um valor cresce com o crescimento do outro, quando o valor diminui com a diminuição do outro, certo? O que são proporções inversas, o que é proporção inversa quando um valor cresce e o outro diminui, ou vice-versa, tá? E o que é a regra de 3, que é aquela ferramenta que é usada para a gente determinar valores nessas proporções, para a gente encontrar um valor sabendo que ele faz parte de outros que são proporcionais, tá? Agora o que eu vou pedir? Quando eu terminar de falar, quando eu der o sinal, você dá pausa nesse vídeo, olha cada um desses itens e tenta explicar para você mesmo o que é cada um deles. Se não conseguir, não tem importância. Volta lá naquela parte que a gente conversou sobre o item que você não lembra, vê de novo, imagina de novo e depois volta aqui e explica novamente. Depois que você conseguir explicar de modo que você entende para você mesmo cada um desses 4 itens de modo geral, assim e estiver bem, o que você faz? Você volta aqui e continua o vídeo, tá bom? Pode dar pausa agora. Bom, já que você voltou e conseguiu explicar cada um desses itens para você mesmo, tá bom? Agora é a hora de pegar alguns exercícios. Pega de livro de matemática, tá bom? Alguns exercícios, vou tentar enviar alguns para fazer para massificar a parte mecânica, já que você já entendeu a parte de conceito. Tá? Entendida a parte de conceito e qual é o mecanismo, agora é só treinar a parte mecânica para ficar bem na cabeça para qualquer prova ou exame. Tá bom? Até mais. Beijunda.